Oi, gente! E aí, como estão? Vamos hoje falar dos instrumentos ópticos. Vamos, na verdade, encerrar a ótica, o capítulo 21, a ótica da visão, falando desses instrumentos, então. Hoje veremos alguns e na semana que vem encerramos o capítulo. O que são instrumentos ópticos? Gente, esses instrumentos, na verdade, são fundamentais. Eles foram criados para poder ampliar a nossa capacidade de visão. Por quê? Porque são instrumentos que fazem a gente ver as coisas que os nossos olhos não têm condições de ver. Quando um objeto está muito distante, quando um objeto é muito pequenininho, né? Como, por exemplo, os microscópios, as lunetas, né? Para a gente enxergar objetos muito longe, muito distante, binóculos, lupas, enfim, existem vários instrumentos, né, que são capazes de ampliar, então, a nossa visão, nossa capacidade de ver. Hoje nós vamos falar de alguns, tá? Hoje nós vamos falar, eu vou começar falando com vocês sobre a lupa, que eu acho que é um instrumento mais simples, e que todos, né, provavelmente já conhecem, mas eu vou mostrar um videozinho também. Eu vou tentar mostrar um videozinho de cada instrumento para que vocês reconheçam, né, aquele instrumento e como é que é formada a imagem através desse instrumento. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na lupa, então. Ó, gente, aqui tem uma lupa, tá? É um instrumento óptico mais simples que tem, que ela é capaz de ampliar o objeto. Mas essa lente, ela é uma lente convergente, né? E o objeto sempre vai estar entre o foco e a lente, ó, muito próximo. Então, um objeto, ele fica muito próximo da lente, tá vendo ali o relógio, ó? Então, esse relógio, ele está entre o foco e entre a lente, ó. Aí a gente consegue, tem muita gente que usa lupa para ler, né? Que ó, a capacidade de ampliação é muito grande. Então, ela é uma lente convergente, né? Essa é uma lupa de bolso, essa que ele está mostrando. E aí, gente, a lupa, ela sempre vai ter uma imagem virtual, direita e maior, tá? Sempre virtual, direita e maior. Agora a gente vai ver a luneta, que é chamada de luneta astronômica, ou também alguns chamam de telescópio de refração, tá? Ela tem um sistema parecido com o da lupa. Eu vou levar vocês agora para a gente observar também o objeto e depois a gente vai analisar essa questão do gráfico aqui, dos raios de luz e entender como é que é formada a imagem. Então, aqui tem uma luneta ou telescópio. Tem essa partezinha aqui, ó, que ele vai mostrar agora. Essa parte da luneta é para visualizar o alvo melhor, tá? Essas duas lentes que ele está mostrando, ó, que são lentes, na verdade, que elas são diferentes. Uma é para observar o Sol, ó. E a outra é para observar a Lua. Tá vendo? E aí essa estrutura, é possível estar trocando essas lentes, é possível estar aumentando, diminuindo a distância entre a objetiva, que é essa lente grande, e a lente pequenininha, que é a ocular, a gente chama de lente ocular e lente objetiva. Gente, essa lente grande, chamada de objetiva, é a lente que fica voltada para o objeto, por isso o nome. E a lente ocular que fica voltada para os nossos olhos, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Percebam que essa lente objetiva está voltada para o objeto. Então, esses raios que estão vindo do infinito, lembra que a gente fala que a gente estudou lá em lentes, quando esses raios de luz, eles eram paralelos, a gente chamava de imagem imprópria,
porque a imagem formada, ela praticamente estava numa distância tão grande que a gente considerava um infinito, que é uma imagem imprópria, porque não era possível de vê-lo. Então, nesse caso aqui, como essa lente está voltada para o objeto, a imagem que ela vai formar vai ser sobre o foco, aqui ó, foco da objetiva, esse pequenininho aqui, gente, ó, o foco da objetiva, o foco imagem da objetiva, tá? Esse foco imagem da objetiva que vai servir de objeto para a lente ocular. Então, esta imagem aqui, a hora que eu traço, né, os meus raios notáveis, que eu posso usar qualquer um deles, entra pelo foco, sai paralelo, né, entra paralelo, sai pelo foco, eu vou construir os meus raios notáveis aqui, e esse objeto, essa imagem que agora é o meu objeto, está entre o foco, ó, está entre o foco e o centro óptico dessa lente ocular aqui. Então, ou seja, a imagem em que esse objeto vai formar é esta imagem aqui, ó, a I2. Esta I1, ó, esta I1 vai ser o objeto da segunda lente, da ocular, tá? Então, essa imagem formada, ó, vai ser essa aqui. Essa aqui vai ser a imagem ampliada pela segunda vez. Na verdade, isso aqui, esse processo aqui, ele é muito parecido com o da lupa. Acaba sendo muito parecido com o da lupa, né? A formação dessa imagem aqui. Porque passou por duas lentes, né? Passou pela objetiva e depois passou pela ocular. Gente, uma coisa bem importante que é a questão da ampliação, tá? Como que a gente calcula quanto que esse objeto foi ampliado? Vamos falar um pouquinho, vamos ver a questão do microscópio agora, para depois a gente ver como funciona a ampliação, tá? Mas eu vou explicar a ampliação depois do microscópio. Vamos ver como funciona o microscópio? Ó, gente, então aqui tem alguns microscópios mais antigos, que eu não sei se vocês conhecem, né? Vocês devem ter visto os mais modernos. Olha só como é que era a lente, a objetiva embaixo. Bem antigo mesmo, é uma peça de museu. Depois eles foram aperfeiçoando, ó. Tem um outro modelinho agora com regulagem, né? De aproximação, de afastamento. Aqui já tem, ó, diferentes lentes da objetiva, né? Embaixo também tem um espelhinho, a iluminação. Ó, esse já é um outro aparelho mais moderno. Com mais regulagem também, ó, na ocular. Regula. E esse seria talvez o que vocês conheçam, ou que vocês tenham usado aí no laboratório. Que esse já tem, ó, a questão das lentes já é dupla, né? A lente ocular, a gente já consegue enxergar, né? Visualizar com os dois olhos. E ali embaixo as objetivas, ó. A iluminação lá embaixo, tá vendo, ó? Então, esse é o microscópio mais atual. E aí tem algumas imagens, aqui na verdade são glândulas salivares sublingual, que ele está mostrando, ó. E aí, gente, o microscópio, a diferença do microscópio para o telescópio é que o objeto ele está muito próximo da lente da objetiva, diferente da luneta. Então, aqui o primeiro, ó, o objeto está próximo, então vai formar uma imagem aqui, ó, não vai formar sobre o foco, né? Vai formar mais distante
do que o foco da objetiva. E aí esta imagem aqui vai servir da mesma forma como na luneta, vai servir de objeto, então, para a lente ocular. E aí essa imagem formada pela lente ocular é a I2, que está aqui, ó, tá? Que seria a imagem referente ao objeto, ó, 2. Certo, gente? E essa lente ocular, ela funciona como uma lupa, né? Assim como lá no telescópio, ela forma uma imagem virtual em relação ao objeto, tá? A primeira imagem é invertida e maior, e a segunda é uma imagem maior e virtual. Agora a gente vai ver o aumento linear, como é que a gente faz a ampliação da imagem. Gente, olha só, se eu tô com uma luneta, a lente objetiva e a lente ocular. Vamos supor que a lente objetiva aumentou 10 vezes o tamanho da imagem. Aumentou 10 vezes. A lente ocular aumentou 30 vezes o tamanho da imagem. Qual é o aumento total? Se a primeira aumentou 10, a segunda aumentou 30, foi 40, né? Não, não é assim que funciona, tá? A primeira aumentou 10, tudo bem, aumentou 10 vezes o tamanho real. A segunda aumentou 30, ela aumentou 30 vezes em relação ao tamanho que ela já tinha aumentado 10. Então, é o 30 vezes o 10, entendeu? Então, ela vai ter aumentado 300 vezes no final. Então, cuidado, gente, não se soma, se multiplica. Ampliação da primeira vezes ampliação da segunda. E aí, vocês têm até uma formulazinha, porque a gente sabe que a ampliação, o que é ampliação? É a imagem sobre o objeto, né? É a divisão da imagem sobre o objeto. Imagem 1 sobre o objeto 1. Imagem 2 sobre o objeto 2. Aí no final, ó, fazendo tudo como deve ser aqui, né? Eu tenho ampliação 1 vezes ampliação 2. Essa é a ampliação total, tá? Essa é a ampliação total. Se a gente for fazer aqui, ó, vai ser I1 vezes I2 dividido por objeto 1 vezes objeto 2. E por que fica a imagem 2 sobre o objeto 1? Porque, gente, vocês viram ali que a Sora mostrou para vocês? Que a imagem aqui, ó, I1 é o objeto 2, porque a primeira imagem serviu de objeto. Então, o I1 é igual o O2. Por isso que o I1 aqui, ó, corta com o objeto 2 e vai ficar só o I2 sobre o objeto 1. Mas se vocês fizerem também ampliação da primeira vezes ampliação da segunda, tá? É a mesma coisa, significa a mesma coisa. Gente, tudo isso está relacionado com a equação de Gauss, tá? E basicamente isso seria os instrumentos mais utilizados e aí na semana que vem a gente vai ver a questão da câmera fotográfica para finalizar, ok? Então, um beijo da Sora para vocês e até a nossa videoconferência. Tchau!